Os clássicos. Que autor contemporâneo será um clássico daqui a 200 anos? Vamos ver o que disse o escritor e professor da FUB, Michael Tenfen. Thaís Pondé, a literatura pode e deve ser produzida em períodos de censura como o nosso, mas nenhum escritor obediente à censura vai produzir qualquer coisa que preste. É engraçado observar como escritores talentosos estão se detonando ao seguirem essas modinhas do neomoralismo e do politicamente correto. Agendas do bem e do mal, sinalizações infantis de virtude e, principalmente, o medo do cancelamento, produzem sempre uma literatura desonesta, superficial, oportunista, incapaz de ousar. Pois o que está acontecendo no nosso tempo? Quase todo mundo está escrevendo em obediência a essa censura que aí está. É por causa disso, meus amigos, que do princípio do século XXI, eu acho que no futuro vai sobrar nada. Eu concordo com ele, né? Aliás, eu já tinha falado aqui que eu achava que não ia sobrar nada, né? Porque hoje é tudo tão infantil, pasteurizado. E ele fala uma coisa interessante, que é em épocas de censura, aqueles que respeitam a censura não sobrevivem, né? Então, como hoje a gente vive numa época, é muito interessante porque se fala muito em censura, né? Assim, e se identifica, por exemplo, Bolsonaro, censura, mas existem formas muito mais sofisticadas de censura do que de gente grossa feito o Bolsonaro. E essas formas são, na realidade, as mais poderosas, aquelas que são exercidas na sala de aula, na faculdade, nas redações, nos tribunais de júri, certo? Então, quando ele diz que é difícil a gente imaginar que sobre alguma coisa como clássico, eu concordo inteiramente com ele. Assim, se não destruírem Philip Roth, por exemplo, né? Já tentam destruí-lo, dizendo que ele tem a masculinidade tóxica, ou se não destruírem, por exemplo, Michel Houellebecq, porque é muito niilista, talvez são dois autores que, dentro desse cenário, o Houellebecq ainda vivo, o Roth já morto, mantiveram uma certa decência. Mas o Philip Roth escreveu a maior parte da sua obra antes dessa censura, né? O Houellebecq não, escreve durante a censura, mas na França, que é um país infinitamente mais são do que os Estados Unidos, que é um país de maluco e picareta, né? O Philip Roth não pegou a onda dos cancelamentos, Sim. mas ele teve a biografia dele cancelada. A gente lembrou disso e falou disso. Exatamente. E não só a biografia, como você tem trabalhos de feministas descrevendo os personagens do Philip Roth como personagens de masculinidade tóxica, simplesmente porque os personagens dele são como eles, personagens que gostam de mulher. E hoje em dia, na verdade, a gente sabe que não se pode gostar de mulher e apreciar, porque senão vai acusar você de masculinidade tóxica. Que é um problema que não afetou até hoje o Michel Houellebecq, e essa é uma curiosidade que eu tenho. Por que será que ele desenvolveu essa espécie de inimputabilidade? Será que o radicalismo dele, nesse sentido, fez com que ele ficasse acima desses riscos de cancelamento? Ele é tipo uma pessoa inimputável, justamente? O fato dele vender muito, o Houellebecq, faz com que muitos jornalistas e intelectuais da França olhem para ele como uma figura importante, porque ele é lido inclusive por muita gente que você pode chamar de inteligente. Você tem seminários sobre o Houellebecq. Por exemplo, em 17, saiu o livro um pouco depois, teve um seminário na França dedicado à seguinte discussão: a miséria do homem sem Deus na obra de Michel Houellebecq. Porque existe essa questão, que é um tema clássico na filosofia francesa, a miséria de Deus, a miséria do homem sem Deus, né? Então, apesar de muita gente detestar o Houellebecq, a obra dele tem densidade, tem uma característica de documentação, de documento histórico, e ele toca num tema que faz com que os europeus sofram muito, os americanos também poderiam, se fossem capazes, que é o niilismo que atravessa a experiência contemporânea e, assim, indubitavelmente uma época